dia, meus irmãos. Que alegria! Mais uma vez, nós estamos prestes a conhecer mais da Palavra de Deus, crescendo em toda a sabedoria, em todo o conhecimento sobre Ele, a fim de que a gente se aprimore e possamos cumprir a vontade do nosso Deus, sabendo o que nós estamos fazendo, para futuramente a gente receber a herança prometida por Ele. Queridos, com muita alegria no coração, eu vou começar a carta de Paulo, dessa vez aos Colossenses. Nós já vimos a carta de Paulo aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses e agora aos Colossenses. Antes de aprofundarmos o estudo, vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe e abençoe a sua palavra. Senhor Jesus, a tua palavra está diante de nós, nos nossos lábios e nos nossos corações. Porém, se houver alguém assistindo a esta aula sem o conhecimento sobre ti, ou conhecendo o Senhor só por ouvir falar, que a aula manifeste o teu poder. No nome de Jesus. Amém. Sim, meus irmãos, a palavra de Deus é o poder dele. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Cristo, né, para se chegar a toda criatura. Então, no nome de Jesus, vamos e prossigamos na sua palavra. A gente vai começar fazendo aquela retrospectiva, né, histórica e bíblica sobre a cidade de Colossos. Vamos lá? Pois bem, vou tirar a visualização da câmera, tá bom? Voltando. O contexto histórico, bíblico e atual de Colossos. Ele fica, hoje em dia, numa região chamada Onais, na Turquia. E a Turquia é um país interessante. Por quê? Biblicamente falando, ela sempre esteve presente, só que com outro nome. Às vezes a Bíblia chama Turquia de Ásia, Anatólia, tá? Macedônia. É toda aquela região ali, tá bom? E a Macedônia, ela também, hoje em dia, uma parte dela pertence à Grécia. Mas voltando aqui à Turquia. Olha quantas cidades a Bíblia cita em Atos, principalmente, que hoje em dia faz parte daquela região. Bitínia, Tarso, onde o apóstolo Paulo nasceu, Chipre, do qual Barnabé era natural, Panfilha, Licaônia, Pisídia, Icônio, Listra. Listra foi de onde veio Timóteo, Troade e Antioquia, local onde, pela primeira vez, todo seguidor de Cristo foi chamado de pequeno Cristo, isto é, cristão, registrado por Lucas em Atos, capítulo 11, versículo 26. Mas olha só que interessante, e ao mesmo tempo motivo de nossas orações. Olha quão importantes foram essas regiões para a palavra de Deus. O Evangelho circulou por essa área por muito tempo. Hoje em dia, como é que está a situação religiosa da Turquia? A bandeira da Turquia já diz tudo. A bandeira da Turquia tem esse símbolo aqui, né, pertencente à religião islâmica. 98% difere, tá? Entre 98% e 99% dos turcos se denominam islâmicos.
o judaísmo e o cristianismo estão muito em baixa, tá? Isso é uma coisa interessante a se pensar. Tem um motivo histórico, mas eu não vou explicar aqui para não alongar, né? Mas quem conhece a história, principalmente do Oriente Médio, sabe da invasão, né, que dos mouros à Turquia, né? E segundo um site chamado Portas Abertas, que é um site sobre a perseguição religiosa no mundo, principalmente a religião cristã, diz que a Turquia está no 36º lugar no ranking de país que mais persegue cristão, mais oprime o cristão no mundo. Vocês podem comparar que ano passado ela estava em 39º. Ela desceu, né? Isso quer dizer que teve uma pressãozinha, né, a mais sobre o cristianismo naquele local. E há uma citação que os irmãos podem ler, podem pausar o vídeo para ler, tá? Sobre como a Turquia reage aos cristãos, falando aos cristãos, tá? Pois bem, agora vamos voltar para a Bíblia. Resumidamente falando, o capítulo 1, ele versa sobre a igreja de Colossos. Paulo chega a conhecer a igreja, porque no capítulo 2, os irmãos podem ler, logo nos primeiros versículos, Paulo revela que nunca foi essa igreja. E quem envia notícias dela para ele é o irmão Epáfras. E segundo alguns estudiosos, ele é o fundador da igreja de Colossos, tá? E Paulo chega a conhecer a igreja de Colossos. Também neste mesmo capítulo, Paulo ele lembra aos irmãos quem é Jesus Cristo, por que ele morreu e ressuscitou, e o que nós, como cristãos, devemos fazer como resposta à salvação. Mas está tudo aqui. E o capítulo 1 ele é muito grande no sentido de vários significados, várias verdades que existem aqui. Significados reais, concretos, tá bom? A igreja de Colossos, como foi a igreja de Filipos, de Éfeso e da Galácia, era amorosa entre os irmãos e tementes a Deus, fiéis a Cristo. E Paulo então se alegra muito com isso. Dos versos 9 ao 12, Paulo ora a favor da igreja. E é importante destacar duas situações interessantes na oração de Paulo, né? É importante a gente orar pelas nossas igrejas em relação ao como conhecermos a Deus, a termos sabedoria em lidar com o nosso próximo, com as coisas do mundo, baseados em Cristo, no conhecimento que nós temos sobre Ele. Mas para que propósito? Para que a igreja cresça, multiplique seus frutos e que o trabalho do evangelismo fique cada vez mais forte. Porque esse é o papel da igreja. Como a gente viu em Filipenses, né? Os irmãos podem até retornar às aulas de Filipenses. Se não me engano, no capítulo 1, fala qual é o papel da igreja. Capítulo 1 ou capítulo 3. Mas os irmãos podem ir, leiam toda a carta, que demora em torno de 10 minutos, tá bom? Para os irmãos ficarem sempre atentos ao seu papel como igreja. Você não foi chamado para ficar sentado. Você foi chamado para sentar, sim, mas também para levantar e ir.
tá bom? Aqui a gente vai saber o motivo. Outro ponto importante: orar para que Deus fortaleça a igreja com o poder dele, incluindo a perseverança na oração e nos problemas da vida, tanto em relação a Cristo, quando o problema for por perseguição, por amar a Cristo, ou o problema natural da vida, que a gente vive constantemente, medos, decepções. Tem que ter paciência tem que ser perseverante na oração, para que a gente não caia, não se abale. Também é importante incluir a paciência nisso. A paciência no amor e a paciência no retorno de Jesus. E ao mesmo tempo sermos alegres ao agradecermos a Deus. Mas agradecer o quê? E por quê? Agradecer pela salvação. Por quê? Porque pela salvação a gente vai receber a herança que Deus prometeu, que é a perfeição. Em Filipenses nós aprendemos: fomos chamados para sermos perfeitos, porque Cristo é perfeito, tá? E essa perfeição virá quando nós estivermos diante do Senhor Jesus, vivendo com Ele para todo sempre. Mas nós podemos desenvolver essa nossa perfeição até chegar esse dia, tá bom? Dos versos 13 ao 20 é que começa Paulo a explicar, a definir Jesus. Os irmãos podem perceber que essas definições nós já vimos em Efésios. Aliás, a carta de Colossenses é muito parecida com a de Efésios. Muito. Os irmãos podem ver. Por exemplo, quem é Jesus? Filho amado. A gente pode lembrar também que ele é a imagem de Deus. Lembra quando Felipe pergunta a Jesus: Cristo, mostra-nos o Pai. Jesus olha para Felipe e diz: Ué, eu já disse para vocês, quem olha para mim, olha para Deus. É isso, meus irmãos. É exatamente isso. Jesus é a imagem do Deus invisível. E Hebreus, capítulo 1, versículo 3, reafirma isso. Que Jesus é a imagem perfeita de Deus. Do ser de Deus. Isso é muito bom. Aí, nesse mesmo íntere entre os versículos 13 e 20, pode ter uma pergunta interessante. Por que Jesus é o primogênito de todas as coisas? O primogênito é o primeiro, é o mais velho. Por que ele é considerado primogênito? Porque Jesus foi o instrumento dessa criação. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e pela palavra todas as coisas foram criadas. E que é a palavra? Cristo. Cristo foi o pincel de Deus, Cristo foi o lápis de Deus, Cristo foi as mãos de Deus, Cristo foi o instrumento para a criação de todas as coisas que existem aqui na Terra, no universo, em tudo que existe, as visíveis e as invisíveis. Tá bom? E Cristo também foi a finalidade, porque tudo foi criado. Foi para Cristo. Começou nele, vai terminar nele. Por isso que ele é o princípio e o fim. Por isso que ele é alfa e o ômega. Porque parte dele e volta para ele. Cíclico, tá? Além disso, é importante destacar que, sabe os governos? Governo em geral? Realeza, presidência, todo tipo de governo, até mesmo entre os anjos. Então, foi criado por Cristo Jesus também, tá bom? Dentro dos versículos 3 ao 20, tem o versículo 17,
em que surge-nos uma outra pergunta, a qual a Bíblia responde. Como é que a Terra e o Universo perduram até hoje? Por que a Terra não acaba? Por que o Universo continua expandindo? Resposta: Jesus. Nele tudo subsiste, e subsistir é permanecer, é continuar sendo, é perdurar. Tá bom? Cristo é o motivo de tudo estar existindo. É o motivo de o universo existir. Cristo Jesus é a resposta. Ele é que sustenta toda a criação. No versículo 18, responde a uma outra pergunta que fizemos nas aulas anteriores, principalmente sobre a carta de Paulo aos Efésios. Quem é Jesus? Ele é a cabeça. A gente pode dizer também que ele é o cabeça. Metaforicamente, ele é a cabeça, porque ele representa o principal. Metonimicamente, ele é o cabeça, porque isso dá uma ideia de liderança. Então, Jesus ele é a liderança de nós. Jesus é o que está à frente, nos guiando. Por isso que ele é o único caminho. Ele é o guia nosso. A sua igreja, nós, a sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo e nós o seguimos. Tá? O mesmo versículo 18, agora para o 19, podemos responder outras questões. Todo mundo sabe sobre a ressurreição de Cristo. Aliás, tem um filme muito bom chamado A Ressurreição, tá bom? Podem assistir, vale a pena. O filme é sobre o ponto de vista de um soldado romano em relação à ressurreição de Cristo Jesus, tá? Voltando aqui. Aos olhos humanos, a ressurreição para alguns foi fictícia, para outros é uma verdade. O que ela significa em si? Por que Jesus teve que ressuscitar? A ressurreição significa que Jesus, como ele levantou por si mesmo da morte, domina todas as coisas. Ele ressuscitou com o único objetivo de se mostrar o perfeito e ser superior a tudo e a todos, incluindo sobre a morte. Quando Cristo Jesus ressuscita por si próprio, sem precisar de intervenção humana, significa que ele domina a vida e ele domina a morte. Ele destrói a morte e produz vida. Então Jesus ressuscitou para provar a nós, os seus seguidores, que podemos confiar nele. Porque quando ele ressuscita, e eu vou ratificar isso, quando ele ressuscita, significa que ele demonstra superioridade, um poder perfeito sobre todas as coisas. Em Jesus mora perfeição, é por isso que devemos ser perfeitos, porque Jesus é perfeito e nós somos seguidores dele. Aleluia. Agora, o que significa a morte de Cristo? Todo mundo fala da morte de Jesus. Todo mundo. Tem gente que não precisa ir para a igreja para saber que Jesus morreu. O que significa a morte em si? Para alguns, a morte de Cristo foi uma resposta dos poderosos da época para calá-lo politicamente. Para outros, a morte de Jesus representou a salvação de todas as coisas. E para outros, a morte de Jesus representou a inveja dos falsos religiosos sobre a verdade. Mas o que significa a morte de Cristo pela Bíblia? É o acordo de paz entre Deus
e o ser humano. E até mesmo a gente pode incluir sobre toda a criação. A morte de Cristo representa essa paz. O sangue dele representa essa paz. A nova aliança, o novo acordo. Em Efésios 1, capítulo 1, versículo 10, está claro que no final dos tempos, quando Jesus retornar e tudo que se refere a pecado e a morte e demônios sumir para todo sempre, ficará mais clara essa restauração, esse acordo de paz entre Deus e os pecadores. Mesmo assim, pense no seguinte: a morte de Cristo existiu, foi real. Porém, permanecemos na terra. E a terra continua no maligno. Porque Deus quis assim, para ele saber quem é aquela pessoa que vai reagir a isso de uma forma positiva ou negativa, para depois fazer o trabalho final. Tá bom? Então, tudo isso revela o amor de Deus. Lembre-se, a morte de Cristo é o símbolo da paz. Se você quer a paz, você pode ir até Cristo e pedir. Tudo bem? Peça. Com toda a fé, com toda a alegria, crendo que te será dado. Isso dá certo. Eu fiz isso um dia, muitos outros fizeram isso um dia e comprovam a veracidade disso. Tá bom? Pelo motivo de Jesus morrer e ressuscitar, a gente tem que viver alegres nisso, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, vocês que se converteram. A parte que vos cabe da herança dos santos na luz. No versículo 11 a gente vê isso no capítulo 1 de Colossenses. Nós somos de Cristo Jesus, você é de Cristo Jesus. Permaneça firme, tá bom? Permaneça firme em Cristo, tá? Glória a Deus que Ele morreu, Ele ressuscitou. Deus quis assim. Jesus é o plano perfeito de Deus para a nossa salvação. Cabe a nós entendermos isso, nos apegarmos a isso e nos mantermos firmes na fé. Por último, também outro pedido: não se afaste de Cristo Jesus. Não ignore o que Ele fez. Muito pelo contrário. Sinta-se privilegiado por ter sido salvo, por ter entendido o que Jesus significa, e vá até Cristo. Esquece as coisas do mundo. Sabe por quê? Que tudo que é bom aqui para a terra, tudo que é prazeroso, é um trem passageiro. Vai passando. Mas aquele que permanece em Cristo fica para sempre. O 1 João diz isso. Tá bom? Creiam, vale a pena. Vale a pena. Olha o que Cristo teve que passar por cada um de nós. Vamos evangelizar. Você entendeu o que o Evangelho significa? Você entendeu a origem do Evangelho? Você entendeu o poder dele para a salvação de todo aquele que crê? Vamos seguir a estrada. Vamos dizer sim para a obra missionária. Vamos saber o que está acontecendo no mundo em termos de missões. Vamos procurar saber como podemos missionar como voluntários aqui na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. Vamos ofertar. Quem sabe vamos ir. Vamos lá. Vamos ir, perdão. Vamos. Vamos fazer parte da obra do Evangelho de Cristo Jesus, porque isso significa amor ao próximo.
Porque a gente vai dizer a verdade para o próximo. A gente vai dizer, olha, se você fizer isso, 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 você vai ser salvo. Isso é um ato de amor. Vamos alertar o mundo sobre a morte de Cristo, a ressurreição dele e agora o retorno dele. Vamos, porque isso vai fazer muita diferença no mundo, num país e numa cidade. Tá bom, meus irmãos? O apóstolo Paulo, ele estava com isso em mente e é por isso que ele compreendeu a missão dele aqui. É por isso que ele se alegrava em ser preso por causa do Evangelho, porque ele sabia que estava fazendo a coisa certa. Quando Satanás movia o ser humano contra Paulo, ou o próprio ser humano agia contra ele, é porque ele estava no caminho certo. Porque Satanás sabia que Paulo seria essa pessoa que até hoje é um exemplo, um dos exemplos maiores que a Bíblia tem, nos apresenta. Mas não vamos desprezar os outros. Os 11 discípulos, os 12, viraram 12 depois, né, com Matias. Não vamos desprezar ninguém, desde a Bíblia até agora, que tiveram bons testemunhos acerca do evangelismo de Cristo Jesus. Tá? Queridos, a palavra termina aqui. Tá? Esforcem-se em pregar o evangelho. Eu falo isso para mim também. Vamos nos esforçar. Vamos nos alegrar. Vamos falar para o mundo quem é Jesus Cristo. Vamos explicar o que foi a morte de Cristo, o que foi a sua ressurreição e o que será a sua volta. Tá bom? Vamos orar. Fechando esta lição, que Deus abençoe a todos nós. Oremos. Cristo Jesus, vimos a importância de darmos a Ti louvores, porque Tu mereces todas as coisas. Tu manifestaste, Senhor, a Ti mesmo, quando vieste como homem, pregaste, morreste e ressuscitaste. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meu Senhor Jesus, esteja abençoando todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, para que a Tua semente seja lançada aos corações e que a PIB de Olaria compreenda, lembrando-se da oração de Paulo, a necessidade de se manter firme e constante na obra do Senhor. Ajude a cada um dos membros presentes naquela igreja, a fim de que nós possamos mudar o bairro de Olaria, entregá-lo perfeito para Ti. Cremos que isto é possível, porque nós temos o Senhor. Cristo Jesus, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por ter levantado homens e mulheres que se mantiveram fiéis a Ti e cujo legado vemos até o dia de hoje. Perdão pelos nossos pecados. Abençoe o restante do nosso domingo. No nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.